E aí galera do segundo ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha nós de novo aqui. Então veja só, mais uma aula de geometria, certo? Ó, do livro 2 ainda, lembre que a gente tem aquele atraso por causa do tamanho dos assuntos. Esse, por exemplo, ó, ainda é o capítulo 7, a segunda parte do capítulo 7, como nós combinamos lá na última aula, né? Para a gente continuar. Então nós vamos ver a área e o volume de um prisma, né? Então nós temos algumas fórmulas aí que vocês vão ter que lembrar, algumas conhecidas, outras com alguma novidade para vocês, certo? Então veja só, como é que a gente vai calcular as áreas de um prisma e quais são as áreas desse prisma? Então nós temos basicamente na geometria espacial 3 áreas que a gente deve calcular: a área da base, a área lateral e a área total. Na verdade são cálculos da geometria plana, né? Mas juntando tudo é uma figura espacial, veja. Ó, a área da base, a base é isso aqui, já que é um prisma. Na verdade são duas bases, né? A de baixo e a de cima são iguais. Então, quando você calcula uma base dessa, você encontra as duas. Agora, o que nós temos como área da base? Que fórmula é essa? Tem um monte de fórmula. Na verdade, a área da base não existe uma fórmula única, porque ela depende da figura que forma a base. Por exemplo, essa base aqui pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, mas eu poderia ter um triângulo equilátero ou não, um hexágono regular ou não. Então, a fórmula da área da base ela não é definida anteriormente. A questão é quem vai definir, porque o próprio nome do prisma vai definir. Prisma quadrangular, a base é um quadrado ou um retângulo. Prisma triangular, vai ser um triângulo a base, né? Certo? Aí eu coloquei ali para vocês as fórmulas mais conhecidas, mais utilizadas, das figuras regulares, certo? Então, na maioria dos casos nós temos prisma com uma dessas 3 bases, ou um quadrado, ou um triângulo equilátero, ou um hexágono regular. Se for um quadrado, é o lado ao quadrado a fórmula, certo? Se for um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E se for um hexágono regular, vai ser 3 lado ao quadrado, ou 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Observe que o triângulo equilátero e o hexágono regular têm fórmulas parecidas, e realmente são. Na verdade, um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, se você pegar essa segunda fórmula, a fórmula do triângulo equilátero, e multiplicá-la por 6, você vai obter exatamente a fórmula do hexágono regular, não é? Então, quando a gente multiplica por 6, basta simplificar o 6 e o 4 por 2 e a gente obtém essa fórmula aqui, beleza? Então, a área da base não tem uma fórmula definida, a questão é quem define, tá? Ok? Agora, e a área lateral? O que é a área lateral? Vamos voltar aqui na figura. A área lateral são todos esses retângulos aqui, ó. Certo? Beleza? Então, observe. É a área dos paralelogramos que formam as faces laterais. Por que paralelogramos? Porque pode ser inclinado, mas a área de um paralelogramo é igual à área de um retângulo, é base vezes altura. Então, eu vou chamar de AF a área de uma face, certo? E essa área de uma face vai ser a base vezes a altura, e a base vai ser o lado da figura. Observe aqui, ó. Se isso aqui é um quadrado, você vai ter lado, 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 lado. Então vai ser o lado, ó, vezes a altura. Tá beleza? Ok? Agora, e aí a área lateral vai ser N vezes a área de uma face, onde N é o número de lados da base. Então, se a base for um quadrado, o N é 4, se for um triângulo é 3, se for um hexágono é 6, certo? Bom, então a área lateral vai ficar assim, N vezes L vezes H, que é N vezes a área da face. Aqui, ó, no lugar da área da face a gente troca por LH. Então, basta, quando a figura é regular, basta você multiplicar o número de lado da base pelo tamanho do lado vezes a altura. E, finalmente, a última área, que é a área total. A área total é a soma de todas as áreas, não é? Então, vai ser a área lateral mais a área da base. Só que a área da base são 2, então é 2 vezes a área da base. A gente poderia transformar isso aqui numa fórmula única? Não. Porque a área lateral é única, tem essa fórmula aqui, mas a área da base vai depender da figura. Né? Mais tarde, quando a gente for estudar cilindro, a gente vai observar que a área da base do cilindro é única. Aí a gente pode transformar isso numa fórmula única, mas por enquanto não, certo? E, para a gente encerrar, o volume que nós já trabalhamos, inclusive na outra aula, só que mexemos aí com paralelepípedo e cubo. Agora a gente vai ver um prisma de um modo geral. Então o volume é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura, certo?
o volume determina a capacidade que possui uma figura geométrica espacial. Então, o volume tem essa fórmula que vai ser a área da base vezes a altura. Vocês vão ver que nós vamos estudar 7 figuras e, com exceção da esfera, todas elas dependem dessa fórmula. Não é que a fórmula seja a mesma, mas tem algumas adaptações. Por exemplo, só antecipando, no caso da pirâmide, vai ser essa mesma fórmula, só que dividida por 3. Então, a gente tem que saber que o volume é a área da base vezes a altura, tá? E depois ver as adaptações. Nós já estudamos paralelepípedo e cubo, é essa mesma fórmula. A área da base do paralelepípedo, o volume, desculpa, do paralelepípedo, a gente disse que era A vezes B vezes C. Mas é exatamente isso, ó. A área da base seria A vezes B e a altura C, não é? Certo? Beleza? Então, vamos agora às questões que estão todas na página 50. Ok? Vamos lá, vamos trabalhar. E aí, olha aí, primeira questão. Vamos a ela. Primeira questão, o que é que diz? Dado um prisma hexagonal regular, sabes que sua altura mede 3 centímetros e sua área lateral é o dobro da área da sua base. O volume desse prisma em centímetros cúbicos é... Então, vamos prestar atenção que essa questão dá trabalho, como muitas outras, tá? Primeira coisa, quando a questão fala em prisma hexagonal regular, o nome do prisma já é um dado. Então, eu tenho assim, prisma, eu tenho que é um prisma hexagonal e é regular, certo? Significa que o N vai ser 6, né? Se eu precisar achar a área, eu vou usar esse 6. Agora, a base e tem altura igual a 3 centímetros. Muito bem. Agora, um dado da questão. A área lateral é 2 vezes a área da base, certo? Então, a partir daqui que a gente vai resolver esse troço. Veja. Vamos lá. Então, quem é a área lateral? Qual é a fórmula? NLH, que é igual a 2 vezes. Aí, quem é a área da base? É um hexágono, então vai ser 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, aí eu vou substituir o que eu tenho, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho os valores de N, que é 6. O L eu não tenho. E o H é 3, certo? Agora, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 para facilitar. Aí aqui desse outro lado vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3. Para que eu estou fazendo isso? Para achar o valor do lado. Observe que a gente pode simplificar também, ó. 3 com 3. E eu posso fazer mais, ó. Um detalhe aqui. Aqui eu tenho L ao quadrado, aqui eu tenho L. Então eu vou simplificar. Vou tirar um L daqui com um L daqui. Tá? Não estou dividindo ao quadrado, estou só tirando esse quadrado para a gente entender que vai ficar um L. Então vai ficar aqui, ó, nesse primeiro membro 6 e desse outro lado vai ficar L raiz de 3. Como eu quero achar o valor do L, vai ser 6 dividido pela raiz de 3. Quando eu racionalizar, olha o que é que vai acontecer. Nós vamos ter que L vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Como eu posso dividir 6 por 3... Então, o lado vai ser 2 raiz de 3 centímetros. Com isso, eu achei o lado. Mas o que é que a questão pede? O volume. Para achar o volume, eu preciso da área da base, não é? Certo? Então, vamos fazer aqui do lado o que é a área da base. Como é que eu acho a área da base? A área da base, a gente já viu aqui que é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir o valor que eu encontrei. No lugar de L ao quadrado, eu vou colocar 2 raiz de 3. Não é isso? 2 raiz de 3, só que elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo dividido por 2. Vamos à bagaceira. Ó, 3 vezes 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Vezes a raiz de 3 dividido por 2. Vou ganhar um tempinho aqui, ó, dividindo 4 por 2. Então, a área da base vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, raiz de 3 centímetros ao quadrado. Essa é a área da base. Mas não é a nossa resposta. Por quê? O que nós queremos é o volume. Quem é volume? Área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área da base, que é 18 raiz de 3, vezes a altura, que é 3. Então, nós vamos ter 18 vezes 3, 54, raiz de 3 centímetros cúbicos. Essa é a resposta que, inclusive, está lá na letra D de Diocleciana. Ok?
Então, observe que deu muito trabalho, é aquela questão clássica de geometria espacial ou de geometria como um todo, de você dar alguns valores e você ter que fazer mais de um cálculo auxiliar. Nesse caso, nós tivemos que fazer 2. Vamos à segunda questão, né? Olha só, a segunda questão é a seguinte, talvez, na minha opinião, aqui dá um pouco mais de trabalho pelo formato da figura. A questão diz assim, uma piscina de forma retangular tem 8 metros de largura, 15 metros de comprimento, 0,9 metros de profundidade em um de seus extremos e 2,7 metros de profundidade no outro extremo, sendo seu fundo um plano inclinado. A dificuldade está exatamente nesse fato de ser um plano inclinado, certo? Ok? E olha que não tem a figura, o que atrapalha mais ainda, o que eu acho, na minha opinião, que vai dificultar mais a questão. Calcule o volume da água da piscina quando a altura do nível da água é de 0,6 metros na extremidade mais profunda. Bom, então eu primeiro vou fazer um desenho esquemático aqui, vou tentar traduzir o que foi escrito aí, certo? Então a piscina, ela vai ter mais ou menos esse formato, que seria a abertura dela, mas ó, o fundo dela é assim, digamos que eu esteja olhando ela de perfil, certo? Estou olhando a piscina de perfil, aí ela vai ser assim, significa que essa parte aqui, ó, 0,9 é a parte mais rasa e a parte mais profunda eu vou colocar aqui 2,7, tá? Aqui, ó, 15, que é o comprimento dela, 15 metros, e a largura de 8 metros, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, certo? Ok? Que seria a altura dela, porque a gente está olhando a piscina de perfil, beleza? Bom, vamos lá. Agora, a questão fala sobre a água. Deixa eu tentar tracejar isso aqui para ficar mais fácil da gente entender onde é que a gente vai colocar a água. Bom, quando a gente coloca a água, ela vai ocupar um espaço aqui, ó. Vamos fazer assim de vermelho para vermelhor, certo? Ó, a água vai ficar por aqui. E essa água ela vai subir, quer dizer, vai ocupar 0,6, não é? Então, se ocupa 0,6, significa que você vai ter aqui, ó, deixa eu ver, 1,8, né? 1,8 de comprimento nisso aqui, 1,8 de altura, certo? Então, com isso, dá para a gente fazer, usando esse triângulo, semelhança de triângulos, né? Por semelhança, a gente faz o seguinte, ixi, a letra ficou pior do que já é. Ó, a gente pode dizer que x, digamos que o x, o que eu quero achar, eu preciso calcular o volume dessa água. E observe que essa água, ela forma um prisma triangular. Veja, essa base é um triângulo e esse aqui, ó, que é o comprimento, na verdade passa a ser a altura, que vai medir 8, certo? Aí eu preciso achar a área dessa base. Deixa eu destacar aqui, vamos chamar de x, que é o que estou faltando. Por quê? A área da base, vou até colocar aqui, a área da base vai ser 0,6 vezes x dividido por 2, que é a área de um triângulo. Agora, como achar esse x? Por semelhança. A gente faz assim, ó. X vai estar para 0,6, assim como 15, que é a largura, vai estar para 1,8, certo? Agora, observe o seguinte, ó, lembra que eu tirei os 9 daqui, né? Certo? Ó, deixa eu explicar melhor onde é que fica esse 1,8 que, já que eu fiz o desenho, ficou bem estranho isso aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui e vamos colocar ele no lugar certo. Ó, então, quando a gente traça, vou fazer de preto aqui para a gente perceber melhor. Quando você traça isso aqui, ó, quando você traça essa linha, ó, isso aqui mede 0,9, que é a altura daquilo lá, né? Certo? Ok? Agora, e esse pedaço aqui é que vai ser 1,8,
não é para completar os 2,7. Ok? Vamos lá? Então, ó, observa lá. Agora vamos para cá fazer os últimos cálculos. Então, observando essa regra de 3 milhões, essa proporção, eu posso dividir 1,8 por 0,6 dá 3. Então, significa que x vai ser 15 dividido por 3. Então, o x vai ser 5, né? Beleza. Então, a área da base vai ficar assim, ó. A área da base vai ser 0,6 vezes 5 dividido por 2. Não é isso? Ok? Então, a área da base vai ser, se eu multiplicar, isso vai dar 3 sobre 2. 0,6 vezes 5 dá 3, né? E aí, a área da base vai dar 1,5 centímetros, não, metros quadrados. Mas o que é que se pede na questão? Olha só, calcule o volume da água. Então, o volume da água vai ser a área da base vezes a altura. E aí, que a altura, na verdade, é o comprimento, é a largura dessa piscina. Então, a área da base a gente achou 1,5 vezes 8. Então, nós vamos ter 15 vezes 8 dá 120, né? Nesse caso dá 12,0 metros cúbicos. Então a resposta, 12 metros cúbicos é a quantidade de água que tem aí. Daria o equivalente a 12 litros, né? 12 mil litros, porque você teria que multiplicar por 1.000. Beleza? Então essa foi a segunda e vamos para a terceira questão. Veja, a terceira questão como é que é? Terceira questão tem alternativas, de repente ela pode facilitar. A base de um prisma reto é um triângulo de lados que medem 5, 5 e 8 metros e a altura do prisma tem 3 metros. O seu volume será... Beleza, ó. Eu vou chamar de Hzão a altura do prisma, só para a gente não atrapalhar no outro caso. 3 metros. Agora, ele diz que a base é um triângulo. E aí, como é que é esse triângulo? Veja, fazendo um desenho rapidamente. Ele tem 5, 5 e 8. O que é que significa aí? Que esse triângulo, ele é isósceles. Então, eu posso fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu preciso, para achar a área da base, eu preciso ter a base vezes a altura dividido por 2, que é a área de um triângulo. Essa base eu posso chamar de 8, mas a altura eu não tenho. Aí eu faço um desenho aqui, ó. Se eu traçar a altura aqui, significa que eu transformei esse triângulo em 2 triângulos retângulos e que, como ele é isósceles, tem 2 lados iguais, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 4. Então, observando esse triângulo retângulo, é fácil deduzir que se eu tenho 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado, esse h vai ser 3, porque são aqueles números pitagóricos, não é isso? Então, a área da base vai ser 8 vezes 3 dividido por 2. Então, a área da base vai ser exatamente 12. Não é? Então, 12 metros quadrados. Logo, para a gente chegar ao que a gente quer, nós vamos ter o volume como área da base vezes a altura. Nesse caso, vou usar o Hzão, porque é a altura do prisma. Então, a área da base é 12 vezes 3, que vai me dar 36 metros cúbicos ou 36 mil litros. 36 metros cúbicos é a letra C de Chicago. Ok? Então, foi uma questão relativamente fácil, não é? Os valores, o triângulo é isósceles, não é um triângulo equilátero, mas facilitou na hora da gente calcular. Mas veja que tem um cálculo auxiliar realmente, tá? Não é incomum esse tipo de questão no Enem, mas geralmente o Enem tem pedido valores mais diretos. Ok? Então, ó, vamos à quarta questão. Massa essa. Essa é uma questão bem diferente das outras, porque o prisma é oblíquo. Não é tão comum, como a gente já comentou até na aula anterior, que as figuras retas são mais comuns, certo? Calcule o volume de um prisma oblíquo, sabendo que a base é um hexágono regular de aresta 2 metros e que a aresta lateral mede 6 metros e faz um ângulo de 60 graus. Aqui está
deveria ser graus com o plano da base. Deu para a gente entender? Então, a figura ilustrativa aí, certo? Então, a aresta da base é o lado, que mede 2 metros. E a aresta lateral, a gente vai chamar de AL, é 6 metros, tá? Bom, então vamos lá. O que é o volume? Área da base vezes a altura. Nós temos como achar a área da base, certo? E eu vou fazer essa área da base agora. Olha ela aqui. A área da base, já que ele é um hexágono regular, vai ficar assim, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a área da base vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, então vai dar 6 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área da base, beleza? Ok, isso a gente já achou, não vamos ter mais problemas. O segredo agora é achar a altura. Aí o que é que vai acontecer? A figura, ela é inclinada. Eu vou fazer aqui só uma vista lateral, digamos. Ela é assim, inclinada, certo? Aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Aí o que acontece com as figuras oblíquas ou inclinadas? A altura fica do lado aqui, ó. Então aqui eu tenho 6, eu tenho um triângulo retângulo, não é? Então eu vou ter que usar a trigonometria. H dividido por 6, eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, não é? Então eu vou usar o seno de 60 graus. Então H sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, simplificando, dividindo 6 por 2, dá 3. Então H vai ser 3 raiz de 3 metros, essa é a altura. Com isso, juntando as duas fórmulas, a gente acha o volume, que vai ser 6 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Aí 6 vezes 3, 18. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. E no final das contas, 18 vezes 3, 54 metros cúbicos é o volume, tá? Nesse caso, nós não temos as alternativas. Ok? E aí, vamos para a última, que é essa dessa figura estranhíssima. Vamos tentar explicar ela para você. Aquela segunda não tinha figura, foi a mais difícil que a gente tinha que desenhar. Isso aqui é por causa da figura que é diferente, tá? Então diz assim, um prisma de 3 metros de altura, então a altura desse prisma 3 metros, tem seção transversal. Seção transversal é um corte paralelo à base, como mostra a figura. Aqui é como se você estivesse olhando ele de cima e foi dado um corte. Calcule o volume em metro cúbico. Então, o volume você sabe, é a área da base vezes a altura. A altura foi dada, falta achar a área da base. Então, a área da base é a área dessa figura. Eu vou reproduzir ela aqui, ou fazer um arremedo, tá? Então, faz de conta que, ó, ficou perfeito. Só as pessoas que não são inteligentes não acham que esse desenho ficou perfeito. Mas só esses. Ok? Bom, aí agora o que a gente vai fazer? Isso tudo aqui é a área da base. Agora, como a gente vai fazer para achar a área dessa figura que é torta? Certo? Transformar isso em duas figuras, é o jeito, ó. Vou passar o seguinte, vou passar uma reta aqui, ó, certo? Aí eu dividi isso em área 1, área 2. Então, o que é que significa? Que a área da base vai ser o somatório da área 1 mais a área 2. Quem é a área 1? É a área de um trapézio, onde você tem a base maior, 7, a base menor, que é esse pedaço aqui, vai ser 5, né? Porque é 2 mais 3, 2 mais 3. Então, isso aqui vai ser, o Bzinho vai ser 5. E a altura é 2. Por que 2? Que o todo é 4, tem 2 embaixo, 2 para cima, tá? Então, vai ficar assim, 7 mais 5 vezes 2 dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 12, simplifica isso aqui, 12. A área 2 é a área desse retângulo. A área do retângulo é 3 vezes 2. Ou seja, a área 2 é igual a 6. Logo, vou aproveitar aqui, ó, já somo. A área da base vai ser 12 mais 6, que vai dar 18. Então, para terminar, o volume
é igual a... Qual foi a área da base? 18. Qual é a altura? Tem que ver na questão 3. Então, de novo, 54 metros cúbicos, coincidentemente, é a mesma resposta da questão anterior. Ok? Beleza? Então, ó, essa foi a última questão desse capítulo, né? Próxima aula, a gente passa para o próximo livro, né? Mas o assunto vai continuar, a geometria espacial, nós vamos ver durante pelo menos mais um bimestre, certo? Valeu, gente, até mais, até a próxima.